beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo. Vamos dar seguimento naquele nosso projeto da Cuba Porto Belo, que a gente fez os dois passo a passo. Link aqui no card aqui dos passo a passo, se você não assistiu ainda. E hoje a gente vai sair para fazer instalação, beleza? A gente vai sair agora, esse projeto vai dar trabalho porque ficou pesado. Então eu vou sair agora cedo, vou mostrar os chumbadores, como que eu vou fazer essa instalação. Vou lá na obra, fixar esses chumbadores e eu vou arrumar um ajudante aí para me ajudar a levar ela. A gente até dá conta de levar, o projeto é pesado, mas a gente consegue. Só que se eu der um solavanco nessa peça, eu posso deslocar ela. Então eu não quero isso, né? Então a gente não vai arriscar. Fora que eu vou prejudicar a minha saúde, eu não tô querendo. Já passei dos 40, tem que maneirar aí, beleza? Então, sabendo que esse vídeo vai ser top, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, finca o dedão nesse like aí e bora pra esse vídeo aí. Ó, você que não conhece nossa peça ainda, ela é essa aqui, ó. Essa bancada tá com 1,10 m por 55, saia de 30. Então tá bem pesado. O rodopia dela já faz parte do projeto, né? Ele já é a extensão do projeto. E como que vamos fazer a parte de fixação dela? Eu vou colocar um chumbador aqui e um chumbador aqui de tubo. Na parte do coxo dela, que é aqui, ó, da captação, eu vou colocar um no canto e outro no canto de metalon, porque aqui é onde que vai ter o maior peso. E deste lado de cá, também vou colocar um de tubo, que vai ali próximo da torneira. A abertura da torneira tá de cá, esse tubo vai entrar aqui assim. Então, vai funcionar dessa forma. Essa peça tem uma prateleira. Essa prateleira eu vou trabalhar 3 chumbadores. Um aqui, outro aqui assim e outro aqui de tubo. Isso aqui é um tubo de 1 polegada na chapa 14. Tô mostrando para vocês ali. Ó, isso aqui é o material que eu vou estar usando. Tubo de 1 polegada. Isso aqui é uma aplicação de prime, né? Um fundo preparador para não deixar enferrujar e ter aderência na pintura. E o metalon 50-30, né? Na chapa 18 para as partes mais pesadas. Agora a gente vai pintar ele aqui, né? Para ficar mais legalzinho. Fazer uma pintura com ele de preto. E vocês vão acompanhar como que eu vou estar fazendo essa fixação aqui. Pessoal, vou mostrar um pouco da parte de equipamento que a gente leva para fazer a instalação. Não é tão simples assim quanto a maioria imagina. Tem que levar muito equipamento mesmo, para chegar na hora lá e não dar errado, né? O silicone, né? O selante, pistola, rebolo, as brocas que eu vou usar. Ó, eu vou usar esse serra-copo aqui de 32 mm para o tubo de 1 polegada. E eu vou usar esse serra-copo aqui de 60 mm para o metalon 50-30. Então vai dar certinho lá. Esse serra-copo eu vou usar aí direto no martelete. Esse aqui eu uso na esmeriladeira. Vou usar um martelete, vou usar nível a laser. Esse suporte aqui, ó, para quem tem nível a laser, é bem interessante. É um metalon, pezinho xizado aqui, reguladorzinho de altura. Normalmente o nível a laser ele tem imã, então ele vai te ajudar. Suporte regulador de altura, suportinho que a gente fabricou aqui, a gente vende desse suporte. Só chamar no WhatsApp aqui e fazer a sua cotação. Nosso suporte de instalação, aspirador de pó. Eu uso esse fechamento, que é uma lona da minha tenda aqui, para forrar o chão lá. Nosso suportezinho aqui, Tabajara, para fazer as filmagens, iluminação, porque o banheiro lá eu acho que não tem energia. Então tem bastante coisa que você tem que estar levando, né? E tem que pensar nisso tudo na hora de sair, para eu não precisar voltar. Mais que a gente tome cuidado, falta alguma coisinha. Eu vou fazer a instalação usando massa plástica. Normalmente na instalação eu uso uma mais firme um pouquinho, uma massa que não escorre tanto, né? E tem uma secagem bacana. A gente vai para a obra agora, eu vou deixar essa peça aqui, vou levar o equipamento, vou tirar as medidas da onde que eu vou colocar o suporte e vou montar somente o suporte lá, porque essa peça ficou pesada, né? Para eu carregar ela sozinho, hoje eu tô sozinho, não é interessante, eu posso danificar essa peça. Então o que eu faço? Vou montar o chumbador, depois eu vou arrumar alguém e a gente vem cá, pega a peça e leva, porque aí é pouco ajuste que a gente tem que fazer. Então vamos acompanhar aí, porque essa instalação pode te ajudar aí quando você for montar um tipo de projeto desse. Pessoal, se liga nessa dica aqui. Seguinte, quando eu vou fazer algum serviço com massa plástica e eu quero uma massa mais mole, o que eu preciso fazer? Se você é de região fria, a sua massa plástica com certeza sempre vai ser um pouco mais mole. Então, ou mais firme.
E como que você faz para amolecer essa massa? A gente usa, você compra numa ferragista qualquer aí, ó, resina de laminação. Você vai na ferragista, casa de tinta, Mercado Livre, casas de produtos para marmoraria, que você vai achar resina de laminação. Tá, resina de laminação ela é uma das composições para a fabricação da massa plástica e ela vai deixar a sua massa mais mole. Sua massa está muito dura, você compra a resina, adiciona, bate ela, vai ficar molinha, beleza. Só que hoje é feriado e eu faço a instalação de tubos das minhas bancadas com uma massa específica que eu compro numa casa de tinta aqui e ela é mais firme, para ela não ficar escorrendo, né? Resultado, tá fechado, mas eu quero fazer a instalação hoje. Então hoje a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai endurecer um pouco mais a nossa massa plástica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar talco industrial. Talco industrial é a base da massa plástica também, né? Eu sei que tem outros nomes, tem outros produtos, mas pô, a gente tá trabalhando com talco industrial. Talco industrial você vai achar ele em lojas especializadas em produtos para marmoraria, no Mercado Livre também. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tem uns kits lá que vem o talco industrial, vem a resina de laminação, o catalisador já vem junto. Essa aqui é a massa normal que tá a minha, tanto que ela tá molinha, ó. Desse jeito aqui, se eu for fazer a instalação, ela vai ficar escorrendo muito. Então eu fui adicionando talco industrial nessa massa aqui e olha como ela tá, ó. Ela já ficou bem mais firme. Você vai adicionando, vai fazer tipo de um bolo aqui. Mexe um pouco ela aqui para misturar. Vou deixar até no card aqui, ó, um vídeo que eu fiz ensinando a fabricar uma massa plástica. Dá uma conferidinha depois. Misturou ela um pouquinho. Batedorzinho de massa que eu fiz com a porquinha M14. Quer que a massa fique mais mole, adiciona resina. É a massa mais firme, adiciona talco industrial. Pessoal, o dono da obra estava de bobeira, eu já peguei ele, nós foi lá, buscou a bancada. Então, eu usei um colchão, né, tá com a lateral aberta da bancada traseira, porque cidade pequena, né, então a gente veio tranquilinho e aqui tudo é perto. Dei a reconferida de medida, porque eu tinha esquecido de pegar essas referências de altura e vou lá no banheiro mostrar para vocês. Olha o que tem aqui. E essa galera aqui? Ô, rapaz. Tá fazendo barulho demais. Esse banheiro aqui, ó, tem vídeos daquele nicho, tem vídeo desse material, de instalação de parede, tipos de recorte, furação dessas partes redondas aqui, ó. Então tem muito vídeo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, forrar o lugar que você vai trabalhar, para não cair massa, para não arranhar. Preocupa muito com essa parte aqui. Esse nível aqui é os 90 centímetros. Altura base de instalação, 90 centímetros. Então eu peguei daqui e joguei a altura do rodopia. Meu rodopia daqui para cima tá com 13, que ele é 15 daqui para cima. E aí eu sei que lá do rodopia para baixo eu já tenho as alturas daquelas marcações. Você lembra as marcações que a gente fez? Ó, da parede para cá 0,5, da parede para cá 67, da parede para cá 1,3. Então a marcação dos tubos, já tirei o nível aqui, tá certinho. Joguei a diferença para baixo, da parede para cá 16, da parede para cá 60. É onde vai os metalon, que vai na parte de baixo. E depois eu vou pegar da baixo da saia, jogar 25 centímetros em média. A minha base vai passar por baixo dessas bocas de esgoto e água aqui. Então minha base, a outra bancada, ela vai passar bem abaixo dela e eu vou fazer a furação dela aqui também. Ó, a maneira convencional que a gente identifica aqui aonde que está passando encanação, interessante é ter projeto hidráulico. A responsabilidade de cano é do cliente, não é minha, porque eu não fiz encanação. Então eu entendo que normalmente essa encanação tem que estar descendo aqui, aqui ela vai reduzir, vai jogar para cá e vai descer para esse bico e vai passar reta, ela vai distribuir. Normalmente esse bico ele costuma passar por baixo do cano de ligação aqui do vaso. Então nesse alinhamento aqui, eu imagino que esteja o cano que vai subir. Então se a minha furação está acima desse alinhamento, eu acredito que eu não vou pegar nenhum cano. Mas primeira coisa eu vou perguntar para o dono da casa se ele fez acompanhamento, se ele tem projeto hidráulico, porque essa responsabilidade de furação de cano não é minha.
Pessoal, toda a furação foi feita, tá limpinha, né? Eu usei o serra-copo de 32 milímetros, serra-copo de 60 milímetros. Esse aqui de baixo é o da bancada, como eu falei, eu salvei o alinhamento do tubo de água ali, porque ele deve passar aqui por baixo e sobe aqui. E tirei ele do alinhamento desse aqui, porque eu vou pôr um suporte aqui, quando eu for pôr outro, ele não pode estar no mesmo rumo, então você tem que preocupar com isso aqui. Quem acompanhou o projeto da bancada que a gente vai instalar aqui, viu que eu coloquei uma travinha de canto e eu retirei ela para dentro, por causa de possível diferença de esquadro. Então o que acontece? Eu já venho olhando na peça aqui, meu esquadro encostou no fundo e aqui ele abriu um pouquinho, não é muito, mas abriu. Então para minha bancada encostar aqui, eu tenho que retirar na bancada aqui na parte de trás. E aí, como eu já deixei aquela base recuada, eu tenho esse acesso para tirar na minha bancada. Se eu não tivesse deixado, eu já estava me complicando aqui. O rodopio é tanto, mas a lateral da saia fica visível. Então agora a gente vai começar a chumbar ele usando massa plástica e os tubos. Esse tubo vai entrar 7 centímetros dentro dessa parede. Pessoal, foi isso aí. Por enquanto a gente está parando por aqui. Hoje a gente veio só fazer a instalação dessa bancada e ainda faltou alguns detalhezinhos para terminar, mas eu não vou insistir muito não, porque esse banheiro ainda tá pra gente terminar ele. Eu tenho uns retoques para fazer aqui e acredito que essa semana que vem a gente termina. Mas vocês acompanharam o processo de instalação. Suei pra caramba, tá quente, não é fácil não.
Então, já se inscreve nesse canal, finca o dedão no like, ativa as notificações, comenta aqui embaixo se você gostou, comenta que jeito que você faz a instalação das suas bancadas. No card eu deixei o passo a passo dessa bancada, tem vários vídeos, vou deixar a playlist de instalação de piso dessa casa que eu fiz vários processos de instalação aqui, então acompanha lá e se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo aí.